Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, iremos hoje estudar a aula 15. Vamos estudar as imagens formadas em um dióptro plano. Então vamos lá. O que seria um dióptro plano? Um dióptro é todo o sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície plana. Como exemplo, podemos citar o ar e a água de uma piscina. Então, o ar e a água de uma piscina é um exemplo de um dióptro plano. Vamos analisar aqui algumas situações. A primeira situação é quando nós temos um homem vendo um peixe em um aquário. O meio onde o homem se encontra é o ar, e esse meio é menos refrigerante que o meio onde o peixe se encontra, que é a água. A água é um meio mais refrigerante. Então observem aqui que o homem é o observador que está vendo o peixinho no fundo do aquário. Esse peixe, ele é iluminado pelos raios de luz. Quando esses raios de luz incidem sobre o peixe, esses raios de luz são refletidos em todas as direções. Mas nós iremos considerar aqui somente os raios de luz que estão se propagando em direção aos olhos do observador. Temos aqui DO, que significa distância do objeto, que é a distância real do peixinho em relação à superfície da água. E temos aqui também DI, que é a distância da imagem, que é a imagem do peixinho em relação à superfície da água. Então percebam que eu tenho o objeto real, que é o peixe, e tenho a imagem formada por esse peixe nos olhos do observador. Tudo bem? Então vamos entender essa figura. O observador, ele se encontra no ar. O ar é um meio menos refrigerante do que a água, que é o meio onde o peixe se encontra. Então, quando o observador está visualizando um objeto que se encontra em um meio mais refrigerante, a imagem desse objeto formada, ela se aproxima da superfície. Então a impressão que o observador tem, a impressão que você, por exemplo, quando observa um peixe em um rio, ou então uma moedinha, por exemplo, no fundo de uma piscina, a impressão que você tem é que a imagem dessa moedinha, ou a imagem do peixe, no caso do observador, essa imagem ela está mais próxima da superfície. Isso acontece porque o meio onde o observador se encontra é menos refrigerante do que o meio onde o objeto se encontra, que é mais refrigerante. Então essa interação entre esses meios e os raios de luz causa esse fenômeno. O segundo caso, temos um peixe no aquário observando o gato à sua frente. O meio onde o peixe se encontra, que é a água, é mais refrigerante que o meio onde o gato está. O gato está no ar. Então percebam, esse gato ele também está sendo iluminado pelos raios de luz. E esses raios de luz são refletidos. Nós vamos considerar aqui apenas esses raios de luz que estão indo em direção aos olhos do observador, que no caso agora é o peixinho. Tudo bem? Então vejam. Como o meio onde o peixe se encontra, que é o observador, o peixe é o observador, ele está vendo o gato à sua frente. Como o meio onde ele se encontra é mais refrigerante do que o meio onde o gato se encontra, então a imagem do gato, percebam que a imagem está localizada a uma distância maior do que o objeto real, que é o gato. Então vejam, o gato está a uma distância da superfície de separação dos meios. Aqui é a parede do aquário. A parede do aquário está separando os dois meios, água e ar. Então vejam, a distância do objeto, que é o gato, é menor do que a distância da imagem formada. Tudo bem? Então isso ocorre por quê? Porque o meio onde o peixe se encontra é mais refrigerante do que o meio onde o gato se encontra. Então a imagem ela se afasta um pouco mais da superfície de separação dos meios, diferentemente do caso anterior que nós vimos,
que a imagem se aproximava da superfície de separação dos meios. Entendido? Vamos para o próximo slide. Temos aqui a equação do dióptro plano. A equação do dióptro plano pode ser escrita desta maneira. Índice de refração do meio onde se encontra o observador, dividido pelo índice de refração do meio onde se encontra o objeto visualizado, o objeto que está sendo visto. P' é a distância da imagem em relação à superfície e P é a distância do objeto em relação à superfície. Vamos ver esse primeiro exemplo para entender como é que a gente utiliza essa equação do dióptro plano. Vamos lá. O pai de Luísa acaba de construir uma piscina em sua casa com uma profundidade constante de 2 metros. Entretanto, quando cheia de água, ele percebeu que a profundidade aparente da piscina era inferior a 2 metros. Esse fato o deixou intrigado. Comentou isso com Luísa, que lhe respondeu que esse fenômeno se deve ao fato de a luz ser desviada de sua trajetória ao ser refratada da água para o ar. A seguir, ele perguntou se ela poderia determinar qual a profundidade aparente percebida por alguém que estivesse próximo à borda e olhando para a água, conforme a figura a seguir. Considerando que o índice de refração da água seja 4/3, o valor correto da profundidade aparente para essa situação é... Então, pessoal, nós temos aqui o seguinte. Temos aqui o pai da Luísa, que está observando a piscina que ele construiu. A piscina tem uma profundidade real de 2 metros. E o enunciado da questão informou para a gente que quando ele visualiza essa piscina cheia de água, a impressão que ele tem é que a profundidade dela é menor do que a profundidade real. Ou seja, a impressão que ele tem é que a profundidade é menor do que 2 metros. Então a questão pediu para a gente calcular qual é essa profundidade aparente da piscina. Foi dito também que o índice de refração da água era de 4/3, que eu chamei aqui de índice de refração do objeto, porque ele está observando o fundo da piscina, sendo que a piscina está cheia de água. Então eu vou considerar que o objeto, é a água da piscina. Então o índice de refração do objeto é 4/3. O índice de refração do meio onde se encontra o observador, que é o pai da Luísa, é 1. Coloquei aqui. P é a distância ou profundidade real da piscina, que é de 2 metros. E P' é a profundidade aparente da piscina que eu quero calcular. Utilizando aqui a equação do dióptro plano, eu tenho índice de refração do meio onde se encontra o observador, dividido pelo índice de refração do meio onde se encontra o objeto, P', dividido por P. O índice de refração do meio onde está o observador é 1, substitui aqui. E o do objeto é 4/3, substitui aqui. P' é o que eu estou procurando, a profundidade aparente da piscina, dividido por 2, que é a profundidade real da piscina. Então, substituir aqui. Temos aqui uma divisão de frações. Na divisão de frações, nós repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, é 4/3, o inverso seria 3/4. Repetir P' sobre 2 aqui. Então, eu multipliquei aqui, 1 vezes 3/4, que deu 3/4, igual, repeti o P' sobre 2. Cheguei nesse ponto, multipliquei cruzado. 4 vezes P', 4P', e 3 vezes 2, 6. Logo, P' vai ser igual a 6 dividido por 4, que dá 1,5. Entendido? Então, a alternativa que responde essa questão vai ser a alternativa D, 1,5. Tudo bem? Olha só. Então, como a gente pode perceber aí na figura, a profundidade real da piscina é de 2 metros, mas a água
provoca um efeito nos olhos do observador e a impressão que ele tem é que a profundidade da piscina é inferior à profundidade real, de 2 metros. Então a profundidade aparente, que foi o valor que nós encontramos, é de 1,5 metro. Entendido? Vamos ao próximo exercício. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz... Então, olha só, ele deve proceder dessa forma, mirar, né? Um pouco abaixo da posição em que ele enxerga o peixe, por quê? Então, analisem aí as alternativas e pensem. Vejam bem, o peixe ele é iluminado por luz exterior. Parte dessa luz é refletida por ele. A partir daí, a luz é refratada da água para o ar. O desvio das trajetórias dos raios de luz acarreta a formação da imagem em uma posição distinta do peixe, uma posição distinta do objeto, que é o peixinho que está sendo observado. Ou seja, uma posição acima da posição real do peixe. Então, para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, como foi dito no enunciado da questão, o índio ele deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Por quê? Porque os raios refletidos pelo peixe desviam a sua trajetória quando passam da água para o ar. Então ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água pelo ar. Logo, a alternativa que responde corretamente essa questão é a alternativa E. Entendido? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido esta aula. Para reforçar tudo o que foi aprendido aqui, gostaria que vocês fizessem as atividades mínimas e as atividades complementares propostas na apostila de vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.